Você perde alguns jogadores, sobretudo dois zagueiros e um goleiro. Você traz o Fabrício Bruno numa segunda lista, coloca de titular e ele faz uma boa partida. Queria saber de você, assim, para você como técnico, o quão é bom você confiar em um jogador, você trazer um jogador de uma segunda lista, colocar ele para estrear com a camisa da seleção brasileira e ele dar conta do recado. E para a sua comissão técnica, como é que fica o mérito também de ter uma segunda lista tão capacitada, de onde você tirou um jogador que conseguiu jogar e jogar muito bem hoje? Fabrício Bruno dá declaração polêmica. Não há nenhum atacante mais rápido do que ele no mundo. Vem cá, no Brasil se for não tem. No mundo alguém corre mais que você. Quando eu fiz essa fala aí, né, que pegaram esse recorte, eu chamei uma responsabilidade pra cima de mim. Mas tá segurando. Então, mas esse que é o ponto, né? Sustentar aquilo que a gente fala. João Gomes é destaque da seleção brasileira e chama a atenção do Manchester United. João Gomes. Como joga o João Gomes protegendo a defesa? Impressionante. E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal isso voltado para as principais notícias do Mengão, né? Se inscreve, deixa seu like, compartilha o vídeo. Pessoal, a mídia de todo o Brasil, só elogios, né, para Fabrício Bruno. Zagueiro estreou com a camisa da seleção, não sentiu o peso, né? Jogou super bem e a mídia começa a fazer vários elogios. Dorival Júnior soltou, fez vários elogios ao jogador. Será que já tem europeu de olho no nosso zagueiro, Mengão? O que é que vocês acham aí? Pois é, vamos acompanhar aqui, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, a coletiva de Dorival Júnior, né? ESPN Brasil, link na descrição. Quero deixar aqui créditos ao vídeo também. Fala João Guilherme, link na descrição, canal top, vale a pena vocês lá acompanhar. Vamos ver a repercussão, né, pessoal? Dessa estreia de Fabrício Bruno com a camisa da seleção, né? Jogou super bem, nada mais, nada menos que a Inglaterra, né? Na Inglaterra, o jogador superou todas as expectativas e já tem time europeu de olho nele, pessoal. Pois é. Não bastasse, o Flamengo acabou de contratar um jogador que é da seleção brasileira, Léo Ortiz, cede o seu jogador para a seleção brasileira e ele vai super bem, né? Dorival Júnior fez vários elogios, a mídia faz vários elogios, por quê? Fabrício Bruno vinha merecendo, né, pessoal? Jogando super bem, o fino da bola, é o jogador mais rápido do futebol brasileiro, pessoal, principalmente na defesa. Então é isso. Sem enrolação, peço aqui humildemente para você se inscrever no canal. Fique no canal até o final, tem muita informação no final do vídeo. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final a gente deixa a nossa opinião. Vamos lá, pessoal. Boa noite, parabéns pela vitória, Guilherme aqui do canal BTB Esportes. Você perde alguns jogadores, sobretudo dois zagueiros e um goleiro. Você traz o Fabrício Bruno em uma segunda lista, coloca de titular e ele faz uma boa partida. Queria saber de você, assim, para você como técnico, o quão é bom você confiar em um jogador, você trazer um jogador de uma segunda lista, colocar ele para estrear com a camisa da seleção brasileira e ele dar conta do recado. E para a sua comissão técnica, como é que fica o mérito também de ter uma segunda lista tão capacitada, de onde você tirou um jogador que conseguiu jogar e jogar muito bem hoje? Eu acho que é muito importante essa sua pergunta, porque às vezes nós temos alguns milindres em momentos como esse para convocações. Primeiro, nós não queremos desfalcar a maioria dos nossos clubes e pensamos muito nisso. Com isso, nós evitamos, de repente, foi muito pela necessidade de tirarmos 3 elementos ao mesmo tempo de uma equipe. Nós pensamos em darmos oportunidades a alguns jogadores que eu ainda não conhecia, sendo que esse era um que eu já conhecia muito bem. Ter ficado para uma segunda, ou talvez até para uma terceira lista, como foi o caso do Bremer, para mim não tem problema nenhum. Ele pode chegar, como chegou o Bremer, e de repente estar entrando na equipe principal e ser o titular da partida. Eu acho que isso aí nós temos que deixar muito claro. Todos são jogadores convocáveis, sendo que, acontecendo isso, e dessa maneira, naturalmente, você perdendo um ou outro elemento ao longo de um período de treinamentos ou um período inicial, possivelmente aí para uma Copa América, você tem que ter uma substituição. E isso não quer dizer que nós tenhamos uma ordem em que sejamos obrigados a cumprir a condição de cada um. Não, ao contrário, cada um que for convocado, ele vai chegar
em condições de poder trabalhar, de poder treinar sem problema nenhum. Nós iríamos, de repente, começarmos com o Murilo e percebemos alguma coisa. Estamos tentando corrigir e daqui a pouco o Murilo vai estar em campo. Então, são coisas assim, bem específicas que, de repente, fazem com que um nome ou outro acabe ficando fora de uma lista inicial, mas não quer dizer que chegando ele não possa vir a ser titular. Nós não temos uma definição de primeiro, segundo, terceiro ou quarto nome, ainda que, em cima de uma convocação, necessariamente todos nós pensaremos, o primeiro e o segundo melhores de cada função estarão ali, porém não quer dizer que o terceiro e o quarto não possam chegar e, de repente, ultrapassar aqueles que foram convocados. É apenas uma questão ali de adaptação para aquilo que já vinha sendo feito e da própria comissão conhecer um pouco mais cada atleta. Professor Dorival Júnior, o Paraná lhe abraça, como sempre. Também pela vitória, pela força. Vem cá, no Brasil se for que não tem. No mundo, alguém corre mais que você? Quando eu fiz essa fala aí, né, que pegaram esse recorte, eu chamei uma responsabilidade pra cima de mim. Mas tá segurando. Então, mas esse que é o ponto, né? Sustentar aquilo que a gente fala. É verdade. Sempre fui esse tipo de jogador que prioriza muita segurança. E isso é uma coisa que eu demonstro muito no dia a dia, não só no meu clube, mas aqui também na seleção. Sou um cara extremamente responsável na minha profissão ali, na minha posição. Então, eu sei que lá na frente, tanto no meu clube quanto aqui na seleção, tem jogadores capazes de decidir jogos. Então, não tem porque eu ser esse tipo de cara que vamos arriscar muito. Sempre priorizo a segurança e assim vai ser toda a minha carreira, porque eu tenho muita confiança nas minhas qualidades. Você sentiu, se fala muito que o Brasil pratica um futebol, na Inglaterra outro, na Europa em si. Você sentiu os atletas e adversários mais fortes, fisicamente mais duros? Cara, assim, eu vou falar particularmente pelo meu embate com o Watkins, né? Um centroavante extremamente forte, rápido, inteligente. Na Inglaterra se usa muito o contato físico, né? E por eu ser um cara alto, de velocidade e pelo porte físico que eu tenho, eu gosto desse tipo de jogo. É uma característica que se bate com a minha. Então, feliz pelo jogo não só meu, mas também coletivo. O grupo se entregou, se dedicou dentro da proposta do professor Dorival e o resultado é fruto do que apresentamos. Agradabilíssima surpresa, a dupla de zaga composta por Fabrício Bruno e Beraldo. Eles mostram que têm qualidade para permanecer ali. São zagueiros que se completam. O Beraldo é um pouco mais técnico. O Fabrício Bruno, ele é mais rápido, ele é mais de imposição, ele é muito bom na bola aérea, ele é mais xerifão. Mas eles formaram uma dupla de zaga muito interessante. E essa defesa do Brasil deve muito a um cara, João Gomes. Como joga o João Gomes protegendo a defesa? Impressionante. O sistema defensivo do Brasil foi muito bem. Todos eles foram muito bem. O Bento, quando foi acionado, foi muito bem. Os dois laterais tiveram uma atuação destacada. O Danilo talvez tenha feito a melhor partida dele com a camisa da seleção brasileira, hein? Fabrício Bruno e Beraldo foi a nossa dupla de zaga. Fabrício Bruno e Beraldo. O Fabrício Bruno jogou pela primeira vez com a camisa da seleção e ele tinha o Bremer da Juventus no banco. O Beraldo, o que jogou esse menino Beraldo? Ele tem só 20 anos, cara. E ele é zagueiro do PSG. E ele é um zagueiro protagonista de um São Paulo campeão da Copa do Brasil. Chegamos à seguinte conclusão. Esse jogo de hoje, Inglaterra e Brasil, 4 da tarde, horário de Brasília, a estreia do Dorival Júnior na seleção brasileira, é o jogo mais importante da vida do Fabrício Bruno. Aí você vai perguntar, pô, João Guilherme, mas por que você está falando só do Fabrício Bruno? Você está falando, tem o Dorival, que vai estrear, tem o João Gomes, que vai estrear. Existem algumas diferenças. O Dorival Júnior, ele é um treinador que já está consagrado aqui no futebol brasileiro e muito provavelmente o Dorival ele irá seguir na seleção brasileira independentemente do resultado de hoje entre Inglaterra e Brasil e terça-feira Espanha e Brasil. O João Gomes,
Ele é um cara que vai estrear na seleção brasileira, mas ele já está jogando na Europa. Ele está arrebentando na Premier League e o Manchester United tem interesse em contratá-lo e ele em breve estará em um gigante do futebol europeu. Outros jogadores vão participar, Andreas Pereira, mas que já cabe esse comentário, está lá no futebol da Europa. O Wendel, lateral esquerdo, está lá já há muito tempo no futebol europeu. O Fabrício Bruno, não. O Fabrício Bruno, minha gente, ele vai fazer a estreia na seleção brasileira, vai vestir a amarelinha pesada, em Wembley contra a Inglaterra. É um teste dificílimo para a seleção brasileira e para o Fabrício Bruno. Um detalhe importante. O Fabrício Bruno, eu acho que ele merece estar na seleção brasileira. Ele é um dos melhores zagueiros do Brasil e da América do Sul. O Luiz Soares, quando esteve aqui no futebol brasileiro recentemente, disse que ele foi o melhor zagueiro que enfrentou no futebol brasileiro. Elogiou muito o Fabrício Bruno e isso não é pouca coisa. Já mostra que o cara tem qualidade. Tem muita gente contestando a escalação do Fabrício Bruno, muita gente achando correta. O Fabrício Bruno é aquele tipo de jogador que ele não tem muito lobby, ele não tem muita mídia. Ele é bom zagueiro, ele é eficiente, ele cumpre bem o papel dele. Não é um primor tecnicamente, mas é um bom zagueiro, zagueiro rápido, um zagueiro de imposição, um zagueiro de bom posicionamento. Então isso gera muitos comentários. E esse jogo de hoje, ele pode mudar inteiramente o rumo da carreira e da vida do Fabrício Bruno. Se ele for bem, ele vai atingir uma valorização extraordinária. Ele será visto pelo futebol europeu de uma outra maneira. Ele terá uma sequência na seleção brasileira e ele fatalmente receberá propostas e pode ser vendido em breve. Aí já entra o time dele, que é o Flamengo na situação. O Flamengo pode ganhar bastante dinheiro caso o Fabrício Bruno vá bem. Se ele for mal, ele pode ficar mal visto lá no futebol da Europa. Os clubes vão olhar, pô, esse cara aí não foi bem e tal. Ele poderia fechar uma porta no futebol europeu. Na seleção brasileira, ele pode não ter uma sequência se for mal hoje. E aí ele voltaria para o Flamengo, onde ele tem uma posição segura, tranquila, mas ele manteria o que ele tem hoje, que é jogar no Flamengo e ter a chance de ser titular e conquistar muitos títulos. Então vocês perceberam a importância desse jogo por Fabrício Bruno e tudo que envolve o zagueiro do Flamengo, que hoje será titular da seleção brasileira? E tem um outro ponto interessante nesse jogo de hoje por Fabrício Bruno. Repito, eu acho o Fabrício Bruno um ótimo zagueiro, mas ele joga na América do Sul. Nação flamenguista. Fabrício Bruno, né? Estreou com a camisa da seleção brasileira, não sentiu peso, melhores jogadores em campo e a mídia já começa a repercutir. Jogador que tem a cara da seleção brasileira. É aquele jogador, pessoal, que quando veste a camisa pela primeira vez não senta pressão, até porque no Flamengo talvez a pressão seja bem maior, né? O cara tá acostumado a jogar já em um clube, tem pressão, tem responsabilidade e a camisa pesa também, né? Então o Fabrício Bruno fez o básico, fez o simples, foi destaque, chamou a atenção da mídia, toda a mídia, né? Tanto brasileira como internacional. Já começa a destacar aí Fabrício Bruno, né? Quem é Fabrício Bruno? Isso aí, pessoal, chama atenção. Os adversários, né? Principalmente os europeus, já começa a avaliar, né, o jogador, mapear, para saber quem é, se vale a pena um investimento, né? Com certeza, né? Fabrício Bruno, quando chegou no Flamengo, chegou sob o olhar de desconfiança do Bragantino, mas já dizia meu amigo Soares, né? Foi o zagueiro que ele enfrentou no futebol brasileiro, tem mais qualidade, né? Soares deu esse elogio a ele aí, fez vários elogios a Fabrício Bruno. E a gente viu no jogo de ontem, né, um zagueiro bastante seguro, ele não perde
Um contra um ele não perde, pessoal. Dificilmente você vai ver um atacante passando por Fabrício Bruno. Na bola aérea, quase perfeito. E também tem a antecipação, né? Fabrício Bruno é muito bom na antecipação, muito rápido, né? Mesmo palavra de Fabrício Bruno, né? É o jogador mais rápido do futebol brasileiro. Ele disse aí que tem que dar jus àquilo que ele fala, né? Não é só falar, né? Tem que comprovar, né? Parabéns ao Fabrício Bruno. Acho que é um zagueiro de qualidade. O Flamengo, se ele continuar sendo convocado, o Flamengo vai perder ele, com certeza, pessoal. Não tem como segurar, né? Times europeus vão logo procurar o Flamengo. Tem Léo Ortiz no banco, que é outro jogador de seleção brasileira. Acho que os 3 zagueiros do Flamengo hoje é de seleção. Léo Pereira, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, são todos 3 seleção brasileira, pessoal. Tem as mesmas qualidades, né? Tem as mesmas virtudes. Só não pode convocar porque não vai deixar o Flamengo sem jogador, né? O Dorival mesmo falou, né? Pode convocar todos os jogadores. E a mídia começa a repercutir, né, pessoal? Pois é. Tem a situação também de João Gomes, pessoal. João Gomes já começa a chamar a atenção do futebol, né, mundial. É um jogador que vem muito bem lá na Europa, né? E já chamou a atenção do Manchester, né? E o Manchester promete fazer uma oferta aí por cerca de 40 milhões de euros, né, pessoal? O Flamengo pode ficar aí com 15% desse valor, né? E já é muita grana, né, para os cofres do Flamengo, né? Então é isso, pessoal. Fabrício Bruno, destaque. Um jogador que a gente sabe que ele vai jogar muita bola. A gente sabe que no futebol brasileiro não tem um zagueiro como ele, né? Foi chamado de última hora, para você ter noção. Chamado de última hora e nos treinamentos o cara arrebentou. O Dorival viu que o cara não poderia ficar de fora e colocou como titular, né? Outro jogador que tem chamado a atenção da mídia, como eu estou falando, João Gomes, né? Principais destaque do futebol da Inglaterra, futebol da Inglaterra, da Premier League. Foi convocado, titular, não sentiu o peso, estreou, jogou muita bola. E os ingleses tá com o olho bastante aberto para João Gomes, né? Pode defender as cores do Manchester United, né? A gente espera que ele não finde outros jogadores que vai para lá e encerra a carreira, né? Acho que João Gomes tem uma carreira brilhante pela frente e a gente espera que o futebol brasileiro continue nessa pegada aí com Dorival, que com certeza vai fazer muito sucesso, né? E a zaga do Flamengo só tem a crescer, né? Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz. 3 zagueiros de seleção brasileira. A destacar é que o Flamengo tem muitos jogadores de seleção, né? São 4 da Uruguai, aí tem Pulgar, tem Pedro, tem Everton Cebolinha. Muitos jogadores que podem ser convocados para suas seleções, né? Espero que o Flamengo coloque as coisas no eixo e esse ano seja só de alegria, né? Então é isso, nação flamenguista. Peço aqui para você se inscrever no canal Fla News, dar seu like, compartilhar o vídeo e até a próxima, pessoal.